Imagina a seguinte situação. Você passar por um constrangimento gigantesco, não conseguir entrar no ônibus. Por quê? Porque a catraca ela é pequenininha, ela é apertadinha. Você tem que descer e pegar o próximo ônibus e torcer para esse próximo ônibus ser velho, porque os ônibus antigos a catraca é maior. Isso aconteceu aqui em Curitiba. A Thaís Travensoli vai contar essa história agora pra gente. Balança. Se você mora aqui em Curitiba, certamente já viu os novos ônibus alimentadores que estão circulando na capital. São ônibus modernos, com informações em braille, espaço para cadeirantes, câmeras de segurança. Mas tem algo nesses ônibus que está incomodando alguns passageiros. São as catracas, principalmente idosos, gestantes, pessoas obesas, gente que precisa passar na catraca com mochilas, com crianças de colo. A Jane, por exemplo, teve dificuldades essa semana, né, Jane? Você estava indo para fisioterapia, não conseguiu passar a catraca, passou por uma situação de constrangimento, né? Muito constrangimento. No momento que eu embarquei ao ônibus, eu conversei com a cobradora, falei que passaria o cartão e que rodaria a catraca e desembarcaria pela frente. Mas ela falou que eu não podia. Aí fiquei assim, eu falei, isso não pode, né? Eu falei, o que vocês vão fazer comigo? Vão me desembarcar? Portanto, que no segundo ponto, eles pararam, eu desci do ônibus, tive que pegar a linha seguinte do Higienópolis para ir até o centro para me encaminhar para a fisioterapia. Bom, se o ônibus não está adaptado, o mínimo que se espera nesses casos, né, Jane, é bom senso. Sim, fiz uma foto, fiquei bem nervosa no momento, entende? E acho que a gente não precisa passar por isso, né? Então, eu acho que isso tem que ser revisto, tem que ser tomada uma atitude, entende? Não pode mais acontecer isso. Eu acho que precisa treinamento em serviço. Conversando com alguns motoristas e algumas cobradoras ontem, eu perguntei se eles têm treinamento em serviço. Então, falaram para mim que sim, que existe treinamento. Mas será que essa pessoa está fazendo o trabalho dela só por fazer, para receber o salário no final do mês, sem pensar na população? Isso é um trabalho sério, que precisa ser revisto. Tá certo, Jane. Muito obrigada, viu? Tá aqui então o relato da Jane, que precisa do transporte coletivo e infelizmente teve que passar por essa situação de constrangimento, de descer no próximo ponto, porque não pôde passar pela catraca. Ela já procurou a Central 156 da Prefeitura de Curitiba para fazer a reclamação, um protocolo foi aberto e agora também ela procurou a equipe do Balanço Geral Curitiba para fazer essa reclamação. Deixa eu ir ao vivo, então, com o Emanuel Perim, tá pelas ruas da cidade, para a gente trazer esse esclarecimento. Emanuel, ela disse que passou esse constrangimento, a gente sabe, a frota está sendo mudada, renovada, mas será que lembraram disso nessa hora, das pessoas que têm esse problema com a obesidade? Pois é, Rivaroli, a gente está aqui na Urbis, na rodoferroviária, para levar uma resposta para a Jane, que falou com a Thaís Travensoli, e para você que está junto com o Balanço Geral nessa quarta-feira. Eu vou conversar com o presidente da Urbis, o Gini Pedro Maia Neto, que gentilmente nos atende ao vivo por aqui. Presidente, boa tarde. A gente viu, o senhor também escutou a situação da Jane, que não conseguiu passar na catraca. Qual que é a orientação? O que falar para ela? Bom, primeiramente, boa tarde, Rivaroli, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Nós temos uma equipe dentro da Urbis que faz a projeção, o projeto do layout dos ônibus novos. Então, as novas catracas, elas coíbem o fura-catraca. A diferença das catracas anteriores é que a anterior era 3 braços e essa tem 4 braços. Elas atendem uma norma da NBR, elas têm 400 milímetros de distância para passar o passageiro. Todas têm 400 milímetros. Porém, a catraca de 3 braços ela é mais flexível, ela vira mais fácil, né? Todos os motoristas e cobradores estão orientados que as pessoas que têm dificuldade de locomoção, dificuldade de deficientes, enfim, que não se sentirem confortáveis de passar pela catraca, elas podem fazer o pedido para o motorista ou para o cobrador que estes ônibus novos eles têm. Além da abertura da porta natural, dentro na abertura da porta traseira, eles têm uma rampa de acesso. Se a pessoa não tiver condições de subir pela porta traseira do ônibus, ela pode utilizar inclusive a rampa, que todos estão equipados com rampa de acessibilidade. Nesse caso específico, então, o que seria a indicação para o motorista? Ele poderia parar e abrir uma outra porta para a Jane entrar?
Sim, a Jane poderia ter entrado pela porta traseira. Se caso ela tivesse dificuldades em embarcar pela porta traseira, o motorista desceria a rampa de acesso e ela subiria pela rampa. Então, os ônibus novos, eles são totalmente acessíveis. Tem 20% de vagas para pessoas com deficientes, com dificuldades de locomoção e idosos. Então, nós pensamos muito na acessibilidade. Todos estão orientados, existe inclusive marcação escrita dentro do ônibus, que isso é possível. Então, a Jane, ela infelizmente não teve a orientação correta. Nós vamos fazer uma orientação para que as empresas façam novamente o treinamento com seus motoristas, seus cobradores, para que esse tipo de situação não venha causar mais constrangimento para os usuários. É o que nós vamos fazer. Tá certo. Muito obrigado. Esse foi o presidente da Urbis, o Geni Pedro Maia Neto, gentilmente nos concedendo aqui essa entrevista, falando tanto a ela, a Jânia, quanto tantos outros que encontram problemas com esses novos alimentadores aí. Varoli, voltamos para o estúdio com você.